Oi, meus queridos. Nós continuamos hoje o nosso estudo de Apocalipse, entrando no capítulo 13, onde veremos na seção de Cristo e seus adversários, começamos a ver os aliados do dragão. E nos preparando para isso, vamos pedir a direção de Deus. Deus amado, nós louvamos o teu nome, te damos graças. Graças pelo dia novo que o Senhor nos deu, graças pela tua palavra, que nos conduz a Cristo Jesus, que nos dirige à vida, que nos apresenta como viver de maneira correta para te agradar, para o nosso próprio benefício. Graças te damos pelo teu plano de redenção desenrolando na história que chegou até nós. Louvamos o teu nome e rogamos que o Senhor nos mantenha esperançosos sempre e, acima de tudo, ó Pai, sempre conscientes de que somos teus, fomos criados para o teu louvor. Receba a nossa adoração e abençoa-nos agora com o entendimento, que o teu Espírito nos ilumine, nos dirija a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vimos, no começo dessa sessão, que inicia no capítulo 12, que o dragão, Satanás, em rebelião contra Deus, tentou matar o descendente prometido, Cristo, o filho da mulher, que representa a igreja, mas sem sucesso. O filho foi morto, mas ressuscitou, subiu até o trono de Deus. E isso acabou com toda acusação contra os crentes, porque os pecados foram pagos. Então o diabo e os anjos caídos, os que ele arrastou consigo, se voltaram contra a igreja. Ela, no duro combate cristão, é guardada por todo o tempo, desde a ascensão de Cristo até a sua volta, o que chamamos de milênio. No capítulo 13, nós vemos a apresentação dos agentes, dos instrumentos que o dragão emprega contra a igreja, duas bestas. A primeira tem uma aparência aterradora, representando a perseguição que o maligno faz contra a igreja, através das nações e governos ímpios. Enquanto a segunda, inofensiva em sua aparência, simboliza as religiões falsas, as filosofias deste mundo que sorrateiramente minam a vida dos crentes. Há ainda um terceiro agente, a Babilônia, ou a meretriz, que é mencionado no capítulo seguinte, capítulo 14, versículo 8. Desse jeito, vemos os meios que o diabo emprega em seus ataques contra a igreja na terra. Perseguições anticristãs, religiões anticristãs, sedução anticristã, besta do mar, besta da terra e a Babilônia. A cena final do capítulo anterior é o dragão com os pés sobre a areia do mar. Ele está assim, ao mesmo tempo, à beira do mar e à beira da terra firme. O primeiro aliado é a besta que emerge do mar. O segundo é a que emerge da terra. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 13, quando o primeiro desses aliados, a besta que emerge do mar, é mostrado. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra o santo e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. João viu um monstro emergindo do mar. Em Daniel 7,3 temos uma figura parecidíssima. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Aqui é uma besta com 10 chifres, 7 cabeças. Os chifres são coroados e as cabeças cobertas com nomes de blasfêmias escritos. Seu corpo é como de leopardo, feroz para o ataque de suas presas. Em Daniel 7,6 fala assim: depois disso continuei olhando, eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Oséias também usa essa figura do leopardo. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho. A besta que emerge do mar tem os pés como de urso, com força e garras para estraçalhar. Como uma ursa roubada de seus filhos, quem é que pode resistir? Oséias 13,8 fala disso. A sua boca é como de leão, pronto para devorar. Pedro já alerta isso sobre o nosso inimigo, dizendo assim, 1 de Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E esta é a descrição dela. Corpo como de leopardo para atacar, pés como de urso com garras que estraçalham, boca como de leão para devorar. O dragão deu a esta besta seu poder e autoridade, como uma das bestas mostrada em Daniel 7. Uma das 7 cabeças foi golpeada, mas foi curada, o que levou o mundo inteiro a se maravilhar e a seguir a besta, adorar tanto a besta quanto o dragão que deu autoridade a ela. Por 42 meses, a besta foi arrogante, proferindo essas palavras de arrogância e de blasfêmia. As blasfêmias são contra Deus, difamando o seu nome, e contra os crentes, o santuário de Deus no céu, os que habitam no céu. E quanto aos santos da terra? A besta pelejou contra eles e os venceu, e recebeu autoridade, então, sobre tribos, povos, línguas e nações. Assim, em toda a terra, a besta será adorada por aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Esta é a cena, é a descrição da besta. O simbolismo desta besta que emerge do mar pode ser interpretado assim. O mar representa as nações e seus governantes, como lemos no profeta Isaías. Isaías 17,2 diz assim: ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Não fosse isso, o próprio livro de Apocalipse, mais adiante no capítulo 17, versículo 15,
aponta essa mesma representação quando ele diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então esse é o mar, nações e seus governantes. A besta que surge do mar, que está ligada à besta que sobe do abismo da sessão anterior, porque a mesma coisa, ela surge do abismo e peleja contra a igreja, contra as duas testemunhas, vencendo e matando. Leia no capítulo 11, versículo 7, que você vai ver essa ligação direta. Então essa besta surgindo do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás contra a igreja. E ele se manifesta através das nações ao longo de toda a história. Sempre que os dominadores deste mundo se dirigem contra o povo de Deus na história, seja a antiga Babilônia, o Egito, a Assíria, a nova Babilônia dos caldeus, a Média, a Pérsia, a Macedônia, Roma e assim ao longo da história, sempre que isso acontece é o poder perseguidor do dragão contra a mulher, contra a igreja. Através desta besta, o poder perseguidor de Satanás se manifesta de maneira visível. Esta é a razão da semelhança entre eles. Quando você vê a descrição aqui da besta, lembre da descrição do dragão, capítulo 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A diferença é que o dragão, as cabeças são coroadas. Na besta, os chifres são coroados, quer dizer, chifre que representa o poder, eles é que são coroados, ou seja, os poderes que agem contra a igreja. Então, é isso que acontece. Os governantes terrenos, eles revelam que estão sujeitos ao maligno ao perseguirem a igreja. Do mesmo jeito que Jesus voltou-se para as autoridades religiosas daquela época, que tinham sua influência, dizendo assim: vocês são do diabo, que é seu pai. Vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem. Quem dentre vós me convence do pecado? Se digo a verdade, por que razão vocês não creem? Então, Cristo mostra isso. Não que as pessoas que estavam ali com ele estivessem possessas, mas estavam fora do povo de Deus, estavam a serviço do maligno, usando a sua autoridade para atacar ele e a sua igreja. Na figura aqui que nós temos, dessa perseguição da besta contra a igreja, nós temos uma figura paralela na visão de Daniel. Na visão de Daniel, são 4 bestas que subiram do mar. E elas representam 4 grandes impérios mundiais. Eu leio para os irmãos em Daniel 7, de 3 a 8 e depois o versículo 17. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aí o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres.
Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Veja que os 4 animais, os 4 bestas que surgem do mar em Daniel, parecem com esta besta, que também recebe domínio e que vem com seus chifres. Só que aqui em Apocalipse, as 4 figuras estão numa única besta, indicando não 4 reis sucessivos, mas todos os governos anticristãos da história. Essas autoridades blasfemam contra Deus, reivindicam para si títulos divinos, como acontecia ali naqueles dias, nos dias de João, quando os Césares, já há algum tempo os imperadores, se intitulavam Deus. E havia o culto do imperador. As 7 cabeças representam a totalidade dos governos cristãos, governos anticristãos. 7 mostra isso, o número completo. Mas, apesar disso, olhando para o século I com o Império Romano, nós vemos que a cabeça que foi golpeada representa Roma, que teve um imperador cruel, Nero, que foi do ano 54 até 68, que incendiou Roma. E, para se livrar dessa acusação do seu ato, incriminou os cristãos e levantou um movimento anticristão, moveu contra os cristãos uma perseguição, um morticínio, a ponto de se dizer que nos dias de Nero faltava madeira em Roma para tantas cruzes para a execução dos cristãos. Quando ele suicidou-se, Roma foi como golpeada de morte. Mas, pouco depois, com o imperador Domiciano, a perseguição reacendeu. E nos dias dos apóstolos também havia em toda parte o culto ao imperador. Eles adoravam a besta, o governo anticristão. Ao longo da história, então, até a volta de Cristo, aqui representado por 42 meses, governantes deste mundo tomam para si plena autoridade como Deus. Talvez alguém lembre do Deus Sol, um dos imperadores, dos reis franceses, que chegou a dizer assim: o Estado sou eu, ou seja, ele fazia tudo o que queria. Ele era o poder. Como há ao longo da história, vários poderes autoritários assim, mas que se intitulam deuses. E mais, não só tomam a plena autoridade como Deus, mas blasfemam contra Deus, contra o céu, acham-se intocáveis, inatingíveis e se voltam contra a igreja, de maneira a destruírem sua obra de evangelização, até matarem a igreja ou, como nós vimos na sessão anterior, matarem as 2 testemunhas. Saber destas coisas é importante para a igreja, que é sempre perseguida ao longo da história. Por isso que vem o aviso: se alguém tem ouvidos, ouça. O governo anticristão pode destruir o corpo, mas não pode matar o seu espírito. Como João já havia sido instruído pelo Senhor Jesus junto com os 11 apóstolos. Em Mateus capítulo 10, nós vemos a escolha dos 12. Jesus chama os 12, cada um pelo seu nome, dá
a eles a missão, dá autoridade, fala que eles vão ser perseguidos, mortos, atacados, mas lá no versículo 28 de Mateus 10 diz assim: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, não tema o que o mundo aqui à sua volta vai fazer contra você, as autoridades que se levantarão contra o testemunho da igreja. Continue com temor ao Senhor, que é dono da vida na terra e ainda dono da sua alma. Contra a igreja virá perseguição, até cativeiro e morte, como começa o versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. A perseguição contra a igreja se dá ao longo da história. Sempre se levantarão governos contrários a ela. Os crentes devem ser pacientes, sabendo que tudo isso faz parte dos decretos divinos, até para nos provar a fé e nos fortalecer. Fora isso, Deus, que dirige toda a história, é o vingador dos crentes. Quando o mundo emprega o seu poder para destruir a igreja, isso não ficará impune. A igreja é sustentada no deserto, sob perseguição direta que se vê a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos crentes, ou dos santos, quando ela está nas duras provas, neste mundo, na luta no deserto, é que ela vai mostrar a sua fidelidade a Deus, a sua perseverança em andar nos seus caminhos, ainda parecendo que tudo rema ao contrário. Esta é a besta que emerge do mar. Todos os governos que ao longo da história, sejam aqueles antes de Cristo, ou seja, a história que estamos vivendo, que é o milênio, os 42 meses, o tempo entre a vinda de Cristo e o seu retorno para nosso resgate, sempre a igreja vai ser perseguida, vai ser ameaçada. Em alguns lugares, vai ser morta, como já aconteceu. O que temos que fazer? Dê ouvidos, ouça isso. Nós sabemos, Jesus chamou os 12, dizia que seriam perseguidos. Agora usa a mesma fala para a igreja. Alguns para o cativeiro, outros mortos à espada, mas nós perseveramos, sejamos fiéis, mostremos a honra, a fidelidade a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, não só agora, mas em todas as épocas, os cristãos foram ameaçados, foram encurralados de maneira a negar a sua fé, negarem Cristo, abandonarem a razão da vida do homem, que é viver contigo. Que nós não sejamos, Senhor, enredados, que não cedamos às ameaças que as autoridades que vêm contra nós tentam fazer a igreja calar-se. Às vezes fazendo leis para cercear o direito da igreja de proclamar a Escritura, às vezes querendo até abolir a Escritura da vida das pessoas. Mas nós ouvimos a tua voz e queremos que o Senhor nos faça perseverantes. Essa é a fidelidade que precisamos mostrar diante das ameaças. Nós oramos assim, certos de que o Senhor nos dará a força que precisamos. Em nome de Jesus. Amém.